essa é a primeira reunião de 2020, né, do Clube do Livro, no âmbito do projeto de conversas literárias da Biblioteca do KBG. Para esse primeiro tema, nós escolhemos o tema Halloween, né, medo, no caso, né, livros que têm essa temática, né, mais sombria, né, suspense, até porque a data, né, hoje é uma data, né, que contempla esse tema, né. Hoje é dia 31 de outubro, né, dia do Halloween, como todo mundo sabe. E é isso, assim, os temas, né, que entram, que a gente colocou nesse guarda-chuva hoje são terror, suspense, romance policial e thriller. Né? E tem uma certa semelhança com o romance policial, né? E cada um de nós aqui escolheu um livro para falar, né, para ler, para comentar, né, dentro desse tema. E essa proposta nossa, ao invés de escolher um livro só, cada um escolhe o seu, ela tem uma razão de ser. E nós somos um clube de livro que procura estimular a criação do hábito da leitura. Então, muita gente, né, tem hábito da leitura, muitos que participam aqui, mas muita gente não tem também. Então, às vezes, né, tem leitores que preferem lá um clássico da literatura brasileira, tem outros que preferem um livro mais popular, né, mais, às vezes, mais infanto-juvenil, né? Então, vai muito, né, do gosto pessoal, né? E com isso a pessoa vai desenvolvendo ali o hábito da leitura e a proficiência na leitura também, né? Porque leitura também é prática. Né? À medida que você vai lendo, você vai adquirindo vocabulário, você vai melhorando, né, aperfeiçoando seus gostos, aumentando o seu conhecimento de mundo, né? E é isso, então. Vamos começar. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar falando do livro que eu escolhi. É um thriller, romance policial, fica bem ali no limiar, que ele conta a história da Verônica. O nome é Bom Dia, Verônica, vai aparecer espelhado aqui. Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casóis, dois autores, né, que escreveram esse livro sob o pseudônimo André Kilmore. E ele foi publicado pela editora Darkside. É um romance policial nacional, que tem feito muito sucesso. E saiu uma série na Netflix agora há pouco tempo. E embora a série seja realmente maravilhosa, se você viu e não entendeu alguma coisa, ou achou alguma coisa meio incoerente, leia o livro, porque o livro ele é redondinho, assim, ele é maravilhoso. Assim. O que acontece? Ele conta a história da Verônica, que é uma escrivã da Polícia Civil, né? Diferentemente da série aqui, ela é uma mulher de 38 anos, acima do peso, e ela está encostada no cargo de secretária porque ela cometeu uma tentativa de suicídio, né? Devido a traumas familiares, ela cometeu uma tentativa de suicídio e com isso ela, né, para não ser exonerada da Polícia Civil, ela foi encostada ali num cargo de secretária. E com isso ela se tornou uma mulher invisível, né? Porque secretários são assim, né? Aquela pessoa a quem todo mundo pede um grampeador, uma coisa emprestada, todo mundo passa por ele e ninguém enxerga realmente a pessoa, né? E todos os homens em volta dela são, né, usando as palavras do livro aqui, só tem homem escroto, né? Em torno dela. Realmente, né, todos machistas, desde o chefe, né, que também é padrinho dela, até o marido, que tem amante e tudo mais. E um belo dia ela chega, o dia que ela descreve como o último dia da sua vida, né, o dia do fim da sua vida, ela chega na delegacia, né, e de dentro da sala do chefe sai uma mulher,
né, chorando, a mulher com a boca toda, né, toda machucada, cheia de furos, infeccionada. E aí sai uma mulher chorando, essa mulher chorando da sala do chefe, e o chefe, né, olha para ela como quem diz, né, cuida desse pepino para mim. Né? E aí ela vai, conversa com a mulher, o que aconteceu? Tá tudo bem? Não se preocupa, vai ficar tudo bem, a gente vai te ajudar. Né? E a mulher ali chorando, e enquanto ela vai buscar um copo d'água, a mulher vai até o parapeito da janela, ela tira o óculos, sobe no parapeito da janela e diz para ela, agora ele vai ser capaz de me amar. E se joga da janela. E aí ela, né, o chefe fica pé da vida, né, porque ele queria que ela engavetasse esse acontecimento, que é uma, né, veio a imprensa, cobriu, e aí o chefão da polícia estava pegando no pé dele, como que acontece uma coisa dessa na sua delegacia, né? E ele passa um pano nisso aí, engaveta, né, esse acontecimento, diz que a mulher era louca e pronto. Né? E aí ela né, cansada daquele tanto de macho escroto em volta dela, ela resolve, né, investigar por conta própria, né, o que aconteceu com essa mulher. E durante a investigação ela descobre que era um golpista que, né, aplicava esse golpe, né, através de uma rede social de namoros, né, e a razão de ser, né, da mulher ter dito que agora ele vai ser capaz de me amar é que toda aquela ferida na boca, ela tinha descoberto que era uma bactéria que só dá em pessoas mortas, que só se desenvolve em pessoas mortas. Isso significa que, além do golpista ter enganado ela e roubado dinheiro, roubado o carro dela e tudo mais, ele ainda era necrófago. Então, assim, isso é só o começo do livro, assim, ó, o primeiro capítulo do livro. Depois a coisa vai se desenvolvendo, ela dá uma entrevista, né, e outras mulheres vítimas de violência doméstica e tudo mais começam a procurar ela, e aí assim o livro vai se desenvolvendo, né, com ela investigando esses casos de feminicídio. Então, assim, é maravilhoso, o tema é um tema relevante, né? Feminicídio no Brasil é um tema mais do que relevante. E recomendo para quem quiser. Quem sabe um dia a gente faz um tema do livro temático, né? Todo mundo lê o mesmo livro e comenta. Né? Porque esse aqui realmente vale a pena. Bom, beleza, então. Meu livro era esse. Quem é o próximo? Primeiramente, um bom ou um péssimo dia a todos, né? Afinal de contas, é Halloween. Está um lindo dia para Halloween, bem nublado. Bem nublado. Gostamos. E, bom, eu estou aqui com esta roupinha diferentona, porque este é um traje de luto fechado. E, bom, como vocês, talvez, fazendo uma pesquisinha, vocês podem perceber, quase todos os grandes ícones de terror que nós temos, assim, no imaginário popular, eles surgem durante o século XIX. E, bom, por que isso acaba acontecendo? É muito por uma questão também de imaginário popular, né? Não se tinha muito o que fazer, mas se tinha histórias, as pessoas contavam histórias, e as pessoas, elas relacionavam muito do que acontecia e era inexplicável, elas relacionavam com o sobrenatural. Porque também era a maneira assim que parecia mais plausível para elas, mas também para que não se fizessem tantas perguntas. E o século XIX ele ficou muito famoso por toda essa questão sombria e pelos contos de terror. Primeiro eles vão surgindo lá no comecinho da década com a Mary Shelley, que ela vai ser a grande dama do terror. Surge um Frankenstein. Surge a figura do vampiro, que ela não vai ser bem surgindo.
vão surgindo assassinatos épicos como Jack o Estripador, mais para o final da década. Ocorreram muitas guerras, muitas pessoas traumatizadas de guerra, e muitas lendas que vão se incorporando às bruxas, essas mulheres que tinham poderes, as religiões ocultistas vão surgindo no século XIX, essas lendas que são resgatadas dos mais diversos recônditos do mundo, elas começam a ser exploradas, lendas egípcias, lendas chinesas, e elas vão sendo incorporadas a esse imaginário popular pelas pessoas e pelos escritores. E aí eu resolvi falar hoje do Fantasma da Ópera, que é este livro aqui. E o Fantasma da Ópera, ele é um livro que ele engloba muitas das coisas mais épicas sobre o século XIX que existem, que são a Ópera Garnier, de Paris, que foi um dos prédios, assim, foi uma das maravilhas da engenharia do século XIX, porque nunca se havia tido um prédio tão grande e tão perfeito para espetáculos musicais. Ele era todo decorado em ouro, então haviam esculturas de ouro que sustentavam os candelabros, tudo. Acho que era um dos prédios mais dourados que existiam. E essa ópera, além de ser a mais famosa do mundo, quase todos os artistas do mundo, da Europa, queriam se apresentar lá, ainda tinha essa figura do fantasma. O interessante do Fantasma da Ópera é que ele é uma história baseada em fatos reais. E sim, tem as músicas do Fantasma da Ópera, o musical tornou isso ainda mais famoso. E aí, o livro do Fantasma da Ópera, ele vai surgir de quando eles estavam reformando para fazer a ópera aí já em 1890, quase no final do século XIX ali, estavam reformando a ópera e acharam um esqueleto embaixo nas fundações da Ópera de Paris. E a lenda do fantasma ela era extremamente antiga, mas aí ela foi tomar corpo nessa história do Gaston Leroux, que foi publicada em folhetins nos jornais, assim, ela era publicada em capítulos e se tornou um grande sucesso. As pessoas elas tinham esse apreço por esses folhetins de terror que na Inglaterra eram chamados de Penny Dreadfuls. Esse nome pode parecer familiar para muitas pessoas, porque os Penny Dreadfuls eles popularizaram crimes como o barbeiro da Rua Fleet, que fazia tortas de carne humana, os crimes de Jack o Estripador. Essas histórias, elas eram muito exploradas pelos jornalistas, porque as pessoas, elas gostavam de ler isso, elas gostavam dessas leituras mais tétricas, e o Fantasma da Ópera se tornou um sucesso. E aí, o que é esse livro do Fantasma da Ópera? O Fantasma da Ópera, ele é uma história de uma moça, a Christine, que ela era uma bailarina, e ela era filha de um violinista muito famoso, que era o senhor Daé. Ele tocava na Ópera de Paris, só que ele morre e deixa ela órfã ainda muito criança. E aí ela começa a ser criada dentro da ópera, ela vira uma filha da ópera. E lá dentro ela nunca superou, de certa forma, a morte do pai dela, que ela era muito ligada, e o pai dela disse que o anjo da música ia vir para proteger ela. E aí o que acaba acontecendo? Esse anjo da música, de certa forma, ele vem, só que ele vem na figura do fantasma da ópera, que é um homem extremamente dotado de inteligência. Ele é arquiteto, ele é pintor, ele é cantor, ele é multi-instrumentista, ele é poliglota, ele faz muitas coisas, ele é um homem, um gênio. Ele é um gênio, só que ele tem um probleminha, né? Vitor, pode voltar a câmera, por favor? Que aí a gente vai mostrar qual é o probleminha. O fantasma da ópera, ele tinha uma doença degenerativa no rosto. Então, ele não tinha rosto e, por causa disso, ele sofreu muito durante a vida dele e o único lugar onde ele conseguia viver era na Ópera de Paris, porque ele tinha o rosto completamente desfigurado, quase que nem aquela máscara vermelha do Vitor. Na verdade, estava me doendo, eu tirei. Bom, daí, quase isso aí, tá? Para ser bem, bem ilustrativo, porque era uma doença que corroía a pele e o nariz e essas coisas, assim.
E aí ele sempre usava uma máscara. E aí a Christine, ela vai se interessando e se envolvendo. Cada vez mais ela fica mais dependente desse anjo da música, que vai ensinando ela a cantar. E ela se torna uma das grandes estrelas do teatro. Só que esse fantasma, ele tem esses ímpetos, ele é agressivo, ele pode ser muito violento, especialmente quando contrariado. E aí surge o Hal, que era amigo de infância da Christine, e ele se apaixona por ela e ele quer casar com ela. Só que o fantasma não quer que ela case com ele. Primeiro que ele não quer a Christine fora da ópera, porque ela era uma grande cantora e o ímpeto dele era transformar ela numa grande cantora. Para que, basicamente, ele pudesse se realizar, porque ela tinha a aparência que poderia levar o talento dele como professora. Ele projetava isso nela. E ele era muito, muito, muito astuto e ele tinha várias exigências, porque ele era muito perigoso, né? Ele tinha muitas exigências do teatro, que tinha um camarote só para ele, senão coisas podiam acontecer. Uma pessoa às vezes podia aparecer morta. Assim, coisinhas assim poderiam acontecer dentro do teatro. E aí, era quem? O fantasma. E então, o que acaba acontecendo com o passar do tempo? Com o passar do tempo, o Hal e a Christine, eles acabam se apaixonando. E aí ela quer fugir daquela vida, só que o fantasma acaba raptando ela. E ele sabe fazer o laço de Punjabi, que é aquele laço de forca. E assim ele matava muitas pessoas. Ele quase matou o Hal com o laço de Punjabi. Acaba que no final ele deixa ir por uma espécie de redenção. E aí ela sai do teatro para se casar com o Hal. E aí eu separei um pedacinho para que descreve mais ou menos como o Raul, ele meio que descreve como é que era a aparência do fantasma. Tudo era negro ao meu redor. Um fraco clarão vermelho iluminava um ângulo da parede, num canto de um cruzamento. Gritei. Só minha voz enchia as paredes, pois os cantos e os violinos tinham se calado. E eis que, de repente, no escuro, uma mão pousou-se sobre a minha. Ou antes, alguma coisa ossuda e gelada que me aprisionou o pulso e não mais me largou. Eu gritei. Um braço agarrou minha cintura e fui erguido. Debati-me por um instante meio ao terror. Meus dedos deslizaram pelas pedras úmidas em que não conseguiam agarrar-se, e depois eu não mais me mexia, achando que fosse morrer de pavor. Fui levado em direção ao pequeno clarão vermelho. Entrando... esse foi o rápido da Christine, gente, desculpa. Fui levado em direção ao pequeno clarão vermelho. Entramos neste clarão, e então vi que estava entre as mãos de um homem encoberto por um grande manto negro e usando uma máscara que se lhe escondia todo o rosto. Tentei um esforço supremo. Meus membros se enrijeceram, minha boca tornou-se a abrir para berrar meu pavor, mas uma mão a fechou. Uma mão que senti sobre meus lábios, sobre minha carne e que cheirava a morte. Desmaiei. E aí foi aí que a Christine, no caso, descobriu quem era esse anjo da música e quem era esse fantasma, que na verdade era um monstro grotesco, só que ela acaba se compadecendo dele e ela acaba se sacrificando para salvar o Hal, para que ele não morresse, porque ele ia matar o Hal. E aí acaba que no final do livro tudo acaba bem, mas eu acho que é uma ficção de terror muito interessante, ainda assim. E que retrata bem o que era o século XIX e todas essas questões de morte, de sobrenatural, porque era uma pessoa, mas essa pessoa ela estava envolta por um mito, por esse mito do fantasma, e através dela que ele pôde agir e ganhar notoriedade. Acho que era isso, gente, do meu livro. Maravilha. Eu vou pedir o seguinte, quem quiser falar depois de quem está falando agora, pode colocar ali no chat, tá? Eu vou falar depois, tá? Que aí a gente organiza direitinho. Beleza? Então, quem vem agora? Pode ser. O livro que eu escolhi, ele é se retrata, passa no Brasil, no século XIX, também, que é o Xangô de Baker Street, que foi escrito pelo Jô Soares, todo mundo conhece, né? E
ele começa e ele traz um personagem muito famoso na literatura de policial, que é o Sherlock Holmes. Que é o caso que o Sherlock Holmes desceu os trópicos para tentar resolver, né? E a história começa com um violino Stradivarius, que tinha sido que a baronesa que o Dom Pedro II tinha presenteado à baronesa. E ele sumiu, foi roubado. Nisso, a atriz Sarah Bernhardt, acho que é assim que se fala, não sei, ela indica pro Dom Pedro que existe esse detetive famosíssimo na Europa, que resolve todos os casos, que ele é meio excêntrico, mas ele resolve todos os casos. E nisso o Dom Pedro resolve convocar esse tal detetive. Aí no que o detetive chega, começa a acontecer outros casos estranhos de assassinato, onde uma mulher é encontrada sem as orelhas e com com uma corda de violino nos pelos pubianos. E nisso, aí eles acabam descobrindo que essa corda era uma das cordas do violino Stradivarius, então os dois crimes eles estavam relacionados. Então, aí o Sherlock Holmes começa claro que sempre na presença de seu fiel escudeiro, o Dr. Watson, né? Eles acabam tentando descobrir esse mistério, e aí o Sherlock Holmes acaba tendo contato com diversos perigos por exemplo, feijoadas, vatapás e coisas do tipo. Por exemplo, tem uma passagem em que ele tá correndo atrás do suspeito, e aí ocorre um chamado na natureza, que ele não estava acostumado a comer feijoada, e ele tem que parar. Então, ele acaba acontecendo várias coisas assim, ele acaba tendo contato também com a própria religiões de matrizes africanas, ele acaba... O Watson, ele é... Não sei se é possuído a palavra, mas uma pombagira acaba entrando em contato com ele, então... Ele incorpora isso, obrigado. E aí, então aí ele conversa com os caboclos lá pra tentar e vai descobrindo algumas coisas, né? E eu não vou dizer se no final ele descobre ou não, porque eu quero que vocês pesquisem sobre, pelo menos leiam o livro ou vejam o filme, que também é muito bom, por sinal. Mas assim, mas é uma história policial muito boa, é uma comédia praticamente, assim, então é uma delícia de ficar vendo, assim, Também acontece deles desenvolverem o termo do porquê se chama caipirinha, e também o desenvolvimento do termo de serial killer, e no final, e também tem a presença de várias pessoas da boemia também, do Rio de Janeiro naquela época, como a Chiquinha Gonzaga, o Olavo Bilac. Então, é um livro muito, muito gostoso de ler, e tu acaba vendo muitas figuras que a gente conhece aqui do Brasil. Então, e no final, o vilão que diz, ele acaba sendo revelado assim por várias dicas que ele foi dando ao longo do livro, que a gente acaba, nossa, realmente, se tivesse... Então, assim, é um vilão muito bem construído, ele tá perto sempre, assim, tipo, ele é um dos que faz parte do grupo de convivência, então é uma coisa que tu realmente não esperava. Então, fica aqui a minha dica que eu trouxe, que é o Xangô de Baker Street. Isso aí, então. Muito bom. É livro nacional, né? Livro nacional não costuma ser muito lembrado, né, nesse tema, mas show de bola. Então, agora, vez do Vitor. Vai lá, Vitor. Então, vamos lá. Vocês estão me escutando? Me escutam? Beleza. Então, pedi desculpa a Lalesca, eu vou bem na hora, tu sabe que a máscara tá apertando meu nariz. E aí, quando me arrebentou, digo, meu Deus, tem que trocar o troço. Ainda bem que eu já tinha a segunda máscara, tão boa que é a máscara. Mas então, o livro que eu vou falar para vocês é esse aqui, ó. Vai estar espelhado. É Minha Adorável Esposa, que é da Samantha Dowell aqui. Esse é um livro exclusivo da tag do Livros Inéditos. Eu vou fazer uma propaganda aqui, mas né, não estou ganhando nada, mas enfim. Só que, na verdade, você consegue pelo estante virtual, porque as pessoas acabam que vendem os livros na estante virtual. Eles adquirem pela assinatura e depois vendem. Então, se vocês quiserem adquirir pelo estante virtual, vai estar lá.
Então o livro, ele basicamente, eu tava louco para falar dele em alguma live, vou ter que falar desse livro, pelo amor de Deus. Aí eu achei a oportunidade de Halloween, já que a gente colocou esse tema de medo, suspense dentro do Halloween. E o livro basicamente é assim, é um casal estável ali, de 15 anos de relacionamento, que tem 2 filhos adolescentes, e eles moram numa vida suburbana, uma vida lá nos Estados Unidos, né? E aí ele é professor de tênis e ela é corretora de imóveis. Aí eles têm uma vida pacata, tudo mais, aquela coisa de casal norte-americano com a sua família, né? Que faz hambúrgueres, todas aquelas coisas. Só que eles têm um detalhe nisso que eles chamam de noite romântica, quando eles vão para a garagem do carro para discutir qual será a sua próxima vítima. Então eles assassinam pessoas. Na verdade, eles assassinam mulheres. E quem assassina mulheres é a própria mulher dele, que acaba sendo muito mais do que ele dentro desse protagonismo. E isso tá dentro do livro, não estou dando spoiler, porque traz na quarta capa do livro, já traz essas informações, então ele é muito mais do que isso que eu estava falando. É um livro que tem um pouco de coisas cômicas, né, tipo, da relação deles, porque você imagina, aparece coisas pacatas, assim, dele fazendo o café da manhã para os filhos dele, de manhã, aí ele dá beijo na mulher dele, aí depois diz, vamos para uma noite romântica, vamos. Aí os filhos deles ficam pensando, eles vão se reunir para falar alguma coisa, né, para jantar, mas não, na verdade eles se reúnem para ficar planejando como que será a próxima vítima, então eles planejam isso, eles são serial killers, na verdade, né. E é interessante porque traz essa coisa de serial killer com uma coisa pacata, assim, né? Que ninguém ia desconfiar deles. Uma família feliz, como é que... E eles começam também a fazer aquela coisa, digamos, um pouco clichê, mas que eu acho interessante, que é provocar a imprensa, né? Dando pistas de quem é, desviando o foco deles. Então eles provocam a imprensa e a polícia, despistando eles dos caminhos deles. E eu achei um livro muito interessante, assim, um livro muito bom. E ele traz. E tu lê muito rapidamente, embora ele tenha bastante páginas. Eu acho que são quase 400, 382 páginas tem do livro. Só que tu lê muito rápido ele, muito rápido, porque ele é bem interessante. E você consegue. Ao final, eu não vou dizer, obviamente, mas aí tu te surpreende porque ele se torna. No início, vamos supor assim, você lê o livro e vai dizer assim: é um livro de história de amor com um pouco de eles sequestram pessoas. Aí já por meio do livro já começa a dizer, não, mas ele é um pouco mais que isso, ele já tem um pouco de tortura, sequestro, né? E já no final ele se transforma num terror. No final do livro, assim, ele já é terror daqueles mais, né, coisa meio sádica, meio de, né? Enfim, seria isso. Então esse é o livro que eu vou trazer para vocês. Aqui a minha dica é Minha Adorável Esposa, da Samantha Dowell, que é da tag dos livros inéditos, mas pode ser adquirido também na estante virtual. É isso aí, gurizada. E gurizadas, e gurizados, e gurizedos. Perfeito, maravilhoso. Bom, né? Não recebemos, né, nada para fazer propaganda aqui de editoras, né? Mas a gente tem que indicar qual editora está publicando o livro, né? Bom, próximo então é o Cauã. Bom, o livro que eu vou trazer para vocês se chama Garota Exemplar. Esse é um livro que, de verdade, é suspense puro, porque cada capítulo tu não sabe o que vai acontecer. No começo do livro, tu vai torcendo para um personagem, mas tu descobre que, na verdade, ele é um monstro, uma sociopata. O livro é escrito em diário, em primeira pessoa, que conta a perspectiva de duas pessoas casadas, do Annie e do Nick. E o começo conta um pouco como a Amy sumiu, como ela se desapareceu. Porque a polícia pensou que o Nick tinha matado ela. E o livro passa todo um desenrolar com cenas, com caminhos desenrolando, e tu descobre que, na verdade, a Amy é uma sociopata que manipulou toda uma história. Passou um ano manipulando a decadência do marido. Porque o casamento deles já estava indo por algo abaixo e ela queria encontrar uma forma de punir o Nick por uma coisa que ele tinha cometido, né? Que ele tinha traído ela. Ela passou um ano planejando tudo isso. E daí, nessa história, o Nick aparece e tenta meio que seguir uma trilha, seguir um caminho, uma trajetória para tentar
mostrar para a polícia que ele é inocente. E mais ou menos na metade do livro, a autora mostra como a Amy é uma sociopata, né? Como ela, desde criancinha, manipulou todas aquelas pessoas que tinham à sua volta, criando trajetórias, criando enredo, criando contexto, para sempre parecer que ela é uma pessoa exemplar, que ela é uma pessoa boa. Porque os pais dela escreveram um livro sobre a vida dela, desde pequenininha, que é a série Amy Exemplar. O livro é mais ou menos isso, não quero falar muito. Aqui. Eu vi o filme, tem um filme, né, desse livro, não é isso? É, tem um filme. É muito bom, realmente é fantástico. Ah, ali, ó, essa colega tem. Beleza. Então tá, né, a ideia aqui é não contar, não dar muito spoiler do livro para, né, quem quiser ler, né, para incentivar outras pessoas a lerem também. Não é isso? Então, se eu falasse o que acontecia, não ia ter graça. Perde a graça, né? Claro, com certeza. O meu eu odeio porque ele é um clássico, já faz parte do imaginário popular, então eu já contei tudo. Tá certo. Então, quem é o próximo? Agora só falta a Natália, eu acho. Isso, então, vai lá. Tá, dá pra me escutar direitinho? Tá. O meu livro é Lugares Escuros, da Gillian Flynn também. Eu amo muito ela, eu tenho todos os livros dela. Esse livro, ele se passa no passado e no presente. Ele é sobre um assassinato que aconteceu numa fazenda, da Fazenda dos Day, onde duas meninas, filhas, morreram e a mãe também morreu, foram assassinadas. Sobrou uma das filhas de 7 anos e o filho adolescente. Então, é dito, desde o início, que o filho matou a família. Foi naquela época de culto satânico, e ele pintou o cabelo de preto, ele escutava música que adorava o demônio, então era todo... Foi ele que matou. Com a ajuda do depoimento de uma menina de 7 anos, que confirmou que foi o irmão, mas na verdade ela estava dormindo. Essa menina é a Libby, e se passa o livro todo do ponto de vista dela, e alguns capítulos são do passado da família no geral. Cada capítulo do passado é sobre eles um dia antes da morte. Tudo, um monte de coisa aconteceu. Eu não vou falar porque, sério, é cada coisa que não... Mas tudo começa, o livro então, esse é o antes. Tudo começa quando a Libby, ela vai se encontrar com o gerente do banco dela e ele fala que o dinheiro dela tá acabando. Ela não trabalha, ela tem uma depressão muito severa e ela não faz nada. E ela também é um pouco mimada, pra ser bem sincera. Quando toda a família dela foi assassinada, a população do redor do mundo fez uma vaquinha e mandou dinheiro pra ela. Quando ela fizesse 18 anos, ela ia poder tocar nesse dinheiro. E desde então é esse dinheiro que tem mantido ela não trabalha, não faz nada. E esse dinheiro estava acabando e ela precisava fazer alguma coisa. Só que ela não quer trabalhar, ela não quer fazer nada. E ela recebe uma ligação de um homem, o Light, e ele convida ela para participar de uma reunião com os amigos dele. E ele ia pagar para ela dinheiro para ela ir. Então, quando ela encontra ele antes da reunião, ela descobre que eles, na verdade, são meio que uma reunião, um culto de pessoas que gostam de assassinatos, gostam de desvendar assassinatos. E aí ela vai e o pessoal tá convencido de que não foi o irmão dela que matou a família, foi outra pessoa. Aí ela vai embora. Só que aí depois ela lembra que ela precisa de dinheiro e ela não quer trabalhar. Então ela faz um trato com o Light de que paga pra ela por cada coisa que ela faz pra... Por exemplo, ela fala com o irmão dela na cadeia e ele paga ela pra fazer isso. Ela entra em contato com o pai dela, que é um bêbado, que não morreu também porque não morava na fazenda na época, e ele deram pra ela. Enfim, ela começa uma busca pra saber realmente o que aconteceu.
E é isso que eu posso falar pra vocês, porque eu não posso falar mais nada, porque não vai cortar a graça do livro. Honestamente, eu não sei se eu gostei desse livro. Comparados aos outros trabalhos da Gillian, não foi o meu favorito. O meu favorito é Objetos Cortantes, sempre vai ser. Mas é um livro bem complexo, porque ele trata de vários assuntos. Então, eu indico. Mas não é um dos melhores trabalhos dela. Se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta que não vá estragar o mistério, porque que é bem grande, eu posso responder. E é isso. Eu acho que tá ótimo já a sinopse, né? Realmente, né, é uma autora bem popular atualmente, né? Objetos Cortantes teve série, né, e tudo. Então, realmente é legal. Bom, alguém tem alguma consideração final? Alguém quer falar mais alguma coisa? Né? Realmente, assim, online não é tão legal quanto a gente se reunir, mas pelo menos a gente consegue compartilhar um pouquinho, né, do que a gente anda lendo e tal, alguma novidade, ver os amigos, né, e tudo. Alguém quer indicar alguma coisa, sei lá, algum filme, Eu quero indicar Posso uma indicar série. séries? Eu quero indicar Family Dress, que é uma série que trata muito disso. Diversos cenários de terror, mistério. E é muito bom. É só isso. É indicar Family Dress. Maravilhoso. Tua vez, Lalesca. Eu quero indicar o Alienista. Eu tô viciada, tirando alguns errinhos de figurino, que aí beijo pro pessoal das modas, que eles vão me entender por que eu fiquei um pouco perturbada com alguns errinhos de figurino. É uma série impecável, o suspense é muito bom. A história é muito legal, muito interessante. Se eu não me engano, tem livro e eu vou ir atrás desse livro. Eu acho que sim. É muito bom, porque é uma história muito parecida com Freud e o Alienista. As duas tem na Netflix, são muito parecidas, que é a história justamente de um psiquiatra ou de um alienista, como era chamado na época, que desvenda crimes. O Freud, de verdade, não desvendava crimes. O Freud da série desvenda. Que também é uma excelente série. Inclusive, hoje eu tô de Fleur Salome. Para quem viu a série Freud vai entender o personagem. Aí foi nela que eu me inspirei para o lookinho de hoje. Tá certo. Essas são as duas séries que eu tenho para sugerir, que são séries mais de suspense do que de terror, mas tem bastante sanguinho escorrendo para quem curte um sanguinho escorrendo. E é uma história bem interessante, assim, de suspense, desvendar crimes, assim. Esse é o tipo de terror que eu gosto. Beleza. Bom, eu vou indicar a série, né? Bom Dia, Verônica, porque realmente é uma série fantástica, né? Tem, assim, em relação ao livro, eu achei que tem algumas incoerênciazinhas na série. Eu fiquei meio assim, gente, mas como assim, né? Quando a série, né? Quando eu terminei de ver, eu fiquei, tá, mas, né? Eu achei que eles colocaram personagens masculinos mais paternais, assim, né, de jeito que dá a entender que eles não mereciam tanto, né, eles deram uma suavizada nos personagens masculinos, mas ainda, em relação ao livro, né, o livro não tem dó mesmo, né, de colocar os podres das pessoas, mas, né, recomendo os dois. Eu geralmente vejo a série primeiro para depois ler o livro, porque eu sei que assim eu não vou me decepcionar. É difícil acontecer o contrário. Mais alguém? Eu não sei se vocês já assistiram. Eu assisti foi no início dessa semana que passou. Suspiria, o filme. É perfeito, é maravilhoso. Tem bruxa, tem demônio, tem feminismo, tem homem morrendo. É perfeito, é perfeito. E vocês, sério, se vocês tiverem como olhar, olhem. Boa indicação. Já quero. Depois dessa sinopse, eu já quero. Com certeza. Eu não sei se... Bom,
não sei se zumbi entra aqui ou se entra já na próxima, né? A próxima reunião é fantasia, né? Mas como é um filme de zumbi que tem muito suspense, eu vou indicar assim mesmo, né? É um filme coreano chamado #Alive. É maravilhoso, gente. Eu tomei cada cagaço vendo aquele filme. Realmente é maravilhoso. Recomendo muito para quem quiser. Alguma coisa aí, Vitor? O meu. Primeiro gostaria de agradecer a todo mundo por estar presente nesta nossa nova plataforma agora que estamos desenvolvendo. E aos participantes, parabéns. Porque é sempre bom a gente compartilhar leituras e histórias, porque às vezes parece que é sempre os mesmos, né? E a gente fica meio tipo, mas será que a gente não consegue desenvolver mais leitores? E a gente fica muito feliz porque a gente consegue, né? Você consegue, cada vez mais pessoas vêm nos procurar e falando do projeto que estão gostando, e outros começam, eu peguei a dica que o fulano de tal passou lá no coisa, eu comprei um livro, então isso para nós que é muito gratificante. E a série que eu vou indicar é Como Defender um Assassino, da Viola Davis, é uma série da Netflix que tem, acho que 5 temporadas, creio eu, e ela tem bastante, assim, basicamente é uma escola de direito que tem lá, que ela ensina, ela é uma advogada toda poderosa, né, só que no meio disso tudo começa a ter tramas, assassinatos, brigas de poder, eles se envolvem entre eles, e aí já na terceira, quarta temporada já mostra tudo, o negócio descamba para um lado mais psicopata, mais, sabe, mais cheio de assassinatos. Então é Como Defender um Assassino, da Viola Davis, que na verdade é em inglês, né? Essa é uma tradução talvez não tão fiel, mas eu não me atreveria a falar inglês. Mas seria isso mesmo. Beleza. Alguma coisa aí, Cauã? Quer indicar alguma coisa? Não. Beleza, então. Não tem muito. Eu tenho só uma curiosidade. Para dizer para Jaque que zumbi faz parte, sim, do imaginário de terror, porque sim, justamente as histórias de zumbis, elas surgiam porque na época vitoriana foi quando começou a se ter mais regras para ritos funerários em geral, porque antes morria a pessoa, eles botavam um tempinho só para observar no velório, mas pouco tempo já enterravam. E aí acontecia que muitas pessoas que sofriam de apoplexia, elas eram enterradas vivas. E aí o mito do zumbi surgiu disso, da pessoa que é enterrada viva e que ela ressurge da morte, começa a bater. Aí começava a enterrar as pessoas com um sininho no pé, para caso ela estivesse viva, ela balançar o sino. Aí por isso que tem a expressão salvo pelo gongo, ela vem daí, do sino que ficava no pé. E aí, por isso que as histórias de zumbis, elas ficaram famosas por causa do século XIX, desses acontecimentos, assim. Aí, então é terror. Clube do Livro é cultura, olha aí. Eu não sabia nada disso, eu adorei essa história. Muito realmente é de terror, pensando por esse lado, é de terror. Com certeza. Gente, muito obrigada por todos que participaram. Serão 4 temas. O próximo é fantasia. Aí depois vem romance e, por último, poesia. Tá? Então, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês.